Olá, sejam bem-vindos ao nosso Pré-ENEM de cada dia. Eu me chamo Alexandre, sou professor de Geografia e hoje nós vamos falar sobre globalização. Para que a gente possa se inteirar a respeito desse tema, é interessante que a gente faça alguns recortes no espaço-tempo, para que a gente possa entender melhor qual contexto esse assunto está inserido, qual época, como tudo isso funciona e funcionou ao longo dos tempos. Primeiramente na tela a gente tem o quê? O nosso conceito básico sobre o que é globalização. Globalização é o nome dado ao fenômeno de integração do espaço mundial mediante os avanços técnicos nos setores da comunicação e dos transportes. Esse processo se intensificou com o advento da terceira revolução industrial, em que se observou um aumento nos fluxos internacionais de capitais, mercadorias, pessoas e informações. O que é que a gente tem aí nessa imagem, pessoal, que a gente pode levar em consideração? Nós temos aí um mapa mundi, todo iluminado, né? E ele está interligado aí pelo quê? Por redes, não é? O que é que a gente pode entender dessa imagem e desse processo? A gente pode entender que a globalização ela só existe através de um mundo interligado. E ele está interligado através principalmente do quê? Da economia, em termos sociais e também culturais. Tá bem? Alguns estudiosos, como a gente pode ver aí nessa tabelinha que está na nossa tela, alguns estudiosos não separam, digamos assim, o conceito de globalização das fases do capitalismo. Né? Quais são essas fases? Para que a gente possa entender melhor esse conceito, também é necessário que a gente tenha pelo menos um breve resumo sobre cada uma dessas fases, como mostra aí na tela a nossa tabelinha sobre as fases do capitalismo. Nós temos aí, primeiramente, o capitalismo comercial, também chamado de capitalismo mercantilista, que é aquela fase lá por volta do século XV e XVI, onde as grandes nações europeias se lançavam ao mar em busca de novas terras, em busca de novas mercadorias, né? Em busca de ampliar o seu poderio em termos comerciais, certo? A partir dos séculos 17, 18 e 19, a gente chega na segunda fase, né, do capitalismo, que é chamado de capitalismo industrial. O que é que nós temos em termos de contexto dessa fase? Em especial, nós saímos de uma época da manufatura, onde as coisas eram produzidas de maneira artesanal, para o quê? Para a inserção das indústrias na nossa vida, onde tudo era produzido em larga escala, onde tudo era produzido de maneira mais rápida e de maneira mais fácil, tá? Em grande escala também. A terceira fase, que a gente chama de capitalismo financeiro ou monopolista, é a fase onde os bancos ganham a maior visibilidade, onde as multinacionais, aquelas empresas que estão em todos os lugares do nosso planeta, tendo uma filial no seu país de origem, aliás, uma matriz no seu país de origem, perdão, e filiais espalhadas pelo mundo, elas se inserem cada vez mais no nosso mercado, né? Elas estão aí na nossa vida o tempo todo, né? Nas roupas que a gente usa, nas marcas que a gente consome, eletrodomésticos, enfim, tudo mais. E, por fim, nós temos o capitalismo informacional, que é a fase que nós estamos vivendo agora, que é a fase de quê? Da robótica, a fase da internet, onde o mundo está consolidado, onde a globalização está consolidada em termos de cultura e informação, certo? É importante a gente frisar também, nessa terceira fase do capitalismo, é importante a gente frisar que nós passamos de um mundo bipolar para um mundo multipolar. O que é que significa isso? As configurações de poder no nosso planeta, elas acabam tendo uma mudança bastante significativa. Como a gente pode ver no nosso slide aí, que nós temos um paralelo entre essas duas épocas. A fase bipolar nós temos o quê? Ela vem basicamente no mundo pós-Segunda Guerra Mundial, no que a gente chama de Guerra Fria. A concentração de poder está entre dois polos, como o próprio nome já diz, né? Um polo liderado pelos Estados Unidos, representando o capitalismo, e um outro polo liderado pela União Soviética, representando o socialismo. A partir do momento, lá por volta dos anos 90, quando há a queda do Muro de Berlim, a queda da União Soviética, entre outros fatores que fazem o quê? Com que o capitalismo se consolide, nós passamos para
um outro tipo de configuração de poder chamado de mundo multipolar, como nós temos aí no na nossa tabela na tela, né? No pós-91, fim do bloco socialista, nova ordem mundial, os três polos de poder, os Estados Unidos, ele se consolida juntamente com a União Europeia e o Japão, e outras zonas que vão ascendendo, ou seja, crescendo ao longo do tempo. A China, o Oriente Médio, a Comunidade dos Estados Independentes sendo liderada pela Rússia, etc. Nessa configuração também é importante a gente frisar que o nosso mundo ele passa a ser dividido como é mostrado nesse mapa aí que nós temos na tela. Nós temos os países em azul, que são os países desenvolvidos, e os países em vermelho, que são os países subdesenvolvidos, que essa nomenclatura nem se usa mais, né? A gente hoje chama em desenvolvimento. São os países que estão em ascensão, que geralmente são dependentes dos países desenvolvidos. Essa configuração a gente chama no mundo geopolítico de países do norte, países do sul, como é mostrado aí no nosso mapa. Os países azuis são os países desenvolvidos do norte. Percebam que essa configuração ela não é dada a partir da linha do Equador, né, que divide o nosso planeta em dois polos, em duas áreas, a parte norte e a parte sul. Nós temos ali embaixo em azul, também, que está abaixo da linha do Equador, a Austrália, a Nova Zelândia, o continente oceânico, né? E ela faz parte, mesmo ela estando abaixo do Equador, ela faz parte dos países mais ricos, mais desenvolvidos, certo? O que é que nós temos, então? A configuração em todas essas características que eu acabei de falar, a configuração da terceira revolução industrial, do capitalismo informacional e também, que é basicamente a mesma coisa, a revolução técnico-científica. O que é que a gente tem a falar sobre isso? É a época em que a globalização se consolida, é a época em que os meios de comunicação estão cada vez mais avançados, os meios de transporte possibilitam com que a gente avance cada vez mais no nosso direito de ir e vir, e a informação chega em todos os polos em tempo real, né? No mesmo momento em que ela acontece. Vamos exercitar esse cérebro? Nós temos aqui uma questãozinha do livro do Sistema Farias Brito, a prova Enem, Ciências Humanas do segundo ano, está lá na página 67 e ela nos diz o seguinte, questão 4. A atual economia global é resultado de um processo longo de estabelecimento de poder entre as nações a partir das subsequentes etapas. A partir dessa fala do enunciado, a gente já pode perceber o quê? Que ele está pedindo no enunciado da questão que a gente marque a questão que relaciona as etapas seguidas relacionadas ao capitalismo, né, que está intimamente ligado à globalização. Se a gente voltar um pouquinho à nossa aula, né, se a gente voltar ao vídeo, se a gente voltar na nossa fala, a gente percebe o quê? Que nós temos lá as 4 fases do capitalismo, e é justamente essa sequência que a gente tem que marcar na questão. Quais são essas fases? Nós temos aí a resposta. Questão D. As grandes navegações e o colonialismo, que consta na primeira fase do capitalismo mercantil. A estruturação da DIT. Mas, professor, aqui a gente faz uma pausa, né? O que é essa tal dessa DIT? DIT é a sigla para Divisão Internacional do Trabalho. O que é que significa isso? A gente sabe que os países eles são produtores de coisas, né? Eles são produtores de mercadorias, mas não existe nenhum país que produza tudo no mundo. Ou seja, cada país, através das suas potencialidades, ele é responsável por um tipo de produção, né? O Brasil é líder, por exemplo, em quê? Em produtos agrários, né? Em soja, em carne bovina também, e etc. Os Estados Unidos, em indústrias de alta tecnologia, enfim, cada país possui a sua potencialidade específica na divisão do trabalho mundial. E é justamente isso que é a famosa DIT, tá? A partir dessa estruturação da DIT, que acontece depois do capitalismo mercantil, a gente pode passar para a próxima fase, que é a da Revolução Industrial.
Logo em seguida, a consolidação do capitalismo e a globalização e mundialização do nosso sistema como nós temos hoje, certo? Ok, partindo desse pressuposto, nós temos importantes estudos relacionados a esse tema, né? Um dos grandes estudiosos da geografia, né, se não o maior de todos, no Brasil e no mundo, chamado Milton Santos, que é um grande intelectual do pensamento geográfico, ele nos mostra o quê através de suas análises? Ele nos mostra que esta globalização, esse período de interligação desses países, ele só consegue acontecer através das redes. Aí a gente já passa para o nosso slide, né, que tem aí as nossas imagens a respeito do que o Milton Santos fala. As redes, o que é que elas são? Elas são a infraestrutura de transporte, de matéria, energia e informação. Mas como é que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida? O que é essa infraestrutura de transporte? Sem essa infraestrutura de transporte, que são o quê? Os aviões, os meios de transporte em geral, os carros, os caminhões, as estradas, as hidrovias, etc. Sem tudo isso, nós conseguiríamos que o nosso direito de ir e vir fosse tão ampliado? De maneira nenhuma, né? Hoje nós conseguimos viajar, atravessar os oceanos, nós conseguimos viajar para países mais distantes, para lugares mais próximos, porque os meios de transporte estão cada vez mais evoluídos. E não só no sentido de viagem, né, de turismo e tudo mais, mas principalmente também no sentido de escoamento da produção. Como é que a gente consegue, por exemplo, fazer pedidos pela internet, comprar mercadorias que chegam na nossa casa, se não fosse pelos meios de transporte, não é verdade? Exatamente. Essa infraestrutura a gente já passa para a nossa imagem lá de cima, que nós temos o que ali? Os meios de comunicação consolidados, não é? Nós temos ali um computador, os celulares, a boa e velha internet, né? Que é a invenção que mais nos possibilita esse acesso ao que acontece do outro lado do mundo em tempo real, no mesmo momento em que isso acontece, né? A imagem de baixo, que nós temos aí uma mão, o Sol, as placas solares, as hélices eólicas, nós temos aí a infraestrutura de energia. O que é que a gente pode pensar a respeito disso? Sem essa energia, a gente conseguiria ter acesso à internet? De jeito nenhum. Sem essa energia, nós conseguiríamos ter os eletrodomésticos, a nossa infraestrutura mais avançada em termos de matéria? De maneira nenhuma. Então, Milton Santos ele coloca em sua obra que basicamente, a globalização ela é composta por essas redes. Ela é indissociável, né? Ou seja, ela não pode ser separada das redes. Quem são essas redes? A rede de transporte, a rede de informação e a rede de energia, certo? A partir daí, a gente faz o quê? Vamos exercitar o nosso cérebro novamente, né? Questão comentada, livro Sistema Farias Brito, a prova Enem, Ciências Humanas, primeiro ano, página 54. Nós temos aí o seguinte enunciado. Os meios de comunicação funcionam como um elo entre os diferentes segmentos de uma sociedade. Nas últimas décadas, acompanhamos a inserção de um novo meio de comunicação que supera em muito os outros já existentes, visto que pode contribuir para a democratização da vida social e política da sociedade, à medida que possibilita a instituição de mecanismos eletrônicos para a efetiva participação política e disseminação de informações. Prestemos atenção aí no finalzinho do enunciado. Contribui para o quê? Mecanismos eletrônicos para a efetiva participação política e disseminação de informações. Qual foi a invenção, gente, que a gente pode pensar, e não precisa ir muito longe para imaginar, qual é essa invenção que nos traz essa possibilidade, essa disseminação de informações de maneira mais longínqua, né? Onde a gente conhece e sabe de coisas que acontecem, como eu já disse, do outro lado do mundo, no mesmo momento que acontece. Obviamente que não precisa ir muito longe para perceber que essa invenção é a internet, né? Ou seja, nós já temos aí o nosso gabarito, que é a letra A, certo?
E assim, com a nossa aula de globalização, a gente termina o nosso dia de hoje. Espero que o nosso tempo tenha sido proveitoso. Aguardo vocês nas próximas aulas. Fiquem bem!